Olá, boa noite a todos e todas que estão aqui para acompanhar mais um debate na página do PSTU Nacional. Hoje a gente vai fazer um debate especial sobre a revolta negra nos Estados Unidos e a gente vai conversar com o Hetz Dias, que já está aqui com a gente para bater esse papo. Mas antes da gente começar, eu vou passar aqueles recados. Vocês aproveitam para compartilhar esse link nas listas de WhatsApp, com os familiares, amigos, grupos do Facebook. Vão convidando o pessoal aí, porque hoje o debate é muito importante e super atual, ok? A gente está também nas outras redes sociais, a gente está no Twitter, está no Instagram, está no YouTube. É importante vocês acompanharem a gente lá, se inscrever no nosso canal no YouTube e marcar para receber as notificações para não perder nenhum dos vídeos que a gente está fazendo. Essa live, inclusive, está sendo transmitida nesse momento no YouTube e no nosso Instagram. E as lives que a gente fez anteriormente estão disponíveis lá, vocês podem voltar, pegar o link, compartilhar e assistir as anteriores também. Ok? A gente também deixou fixado aí nos comentários um link para entrar em contato com a gente. Se você está acompanhando essa live e quer conhecer o PSTU, tem aí o nosso contato, tem também o número do WhatsApp, você manda mensagem aí que a gente entra em contato com você. Ok? Bom, hoje a nossa conversa é sobre a revolta negra nos Estados Unidos, né, que começou na última semana, desde o dia 25, quando George Floyd foi assassinado em Minneapolis, no estado de Minnesota. Ele foi assassinado depois de uma abordagem policial, quando o policial ajoelhou sobre o pescoço dele e acabou assassinando brutalmente o George Floyd, mesmo com as pessoas na rua filmando e etc. George Floyd acabou morrendo asfixiado, né? E antes de morrer ele disse "I can't breathe", eu não consigo respirar, repetindo aí as palavras que disse Eric Garner no estado de Nova York em 2014, quando também foi assassinado pela polícia, né, dando início aí uma série de protestos nos Estados Unidos. Em 2020, essa história se repete e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, ok? Essa live está sendo transmitida na página do PSTU Nacional e também na página do PSTU nos Estados, mas a gente está acompanhando aqui os comentários na página do PSTU Nacional, ok? Então se você quiser mandar sua pergunta, seu comentário, é na página do PSTU Nacional. Beleza? Eu vou chamar aqui o Hetz para a gente começar o nosso bate-papo então. Boa noite, Hetz. Tudo bem? Acho que seu microfone está desligado, Hetz. Dá uma checada aí embaixo. Pronto. Salve, salve, Romerito. Boa noite aí para vocês, certo? Boa noite a todos que estão acompanhando aí. Parabenizar o PSTU por mais essa iniciativa aí e agradecer pelo convite também. Vamos que vamos. Beleza, Hetz. A ideia é fazer esse debate. A gente tem feito mais ou menos 1h30. Depois a gente abre com as perguntas do pessoal. A gente já está com mais de 300 pessoas acompanhando a gente. Brasília está aí, Rio Preto está aí, Maranhão está aí, o pessoal do Rebeldia, São Paulo, Campo Grande, o pessoal vai chegando, Joinville está aí. Conforme o pessoal for chegando, vai marcando aí que a gente vai mandando os abraços aqui. E para quem não conhece, o Hetz é professor de História no Maranhão, num curso de graduação. Ele é rapper também, canta no Gíria Vermelha, da Secretaria Nacional de Negras e Negros do PSTU e também da Direção Nacional do Partido. Ok? Hetz, vamos então começar o nosso bate-papo, que já são 7h20. A morte do George Floyd, né, o assassinato, o brutal assassinato do George Floyd no meio da rua. Hetz, está me ouvindo? Só um segundo, gente, que a conexão está um pouco ruim. Tá me ouvindo, Hetz? Ouvindo, sim. Tá, perfeito. Minha pergunta é, o assassinato do George Floyd por esses policiais no meio da rua acabou dando início a uma série de protestos, né, uma verdadeira insurreição popular, a ponto de que essa semana Donald Trump cogitou invocar uma lei de 1807 para colocar os militares na rua contra a revolta popular. Por que esses protestos são tão grandes assim? Por que ganhou essa força, essa potência toda, essas manifestações após a morte do George Floyd? O que eu havia falado antes, né? Que eu acho que é um negócio histórico, tem essa coisa aí da luta pela vida, mas ele tem um ódio de classe e de raça que é fenomenal, mas é fenomenal mesmo. Cada década de
60, a luta era pelos direitos civis. Os Estados Unidos era um país em que as raças estavam segregadas. Os guetos não eram um espaço só dos negros mais pobres. Os guetos eram uma zona urbana extrativa, porque mesmo a pequena burguesia negra não poderia viver em outros espaços. Então ele tem um conteúdo de luta por direitos. Esses direitos que foram conquistados sobretudo pela radicalização desse setor negro plebeu, tipo, dessa camada social do qual George Floyd faz. E tanto é que tem um outro elemento importante também, que na época os Estados Unidos estavam vivendo a sua era do ouro, crescimento econômico fantástico. É tudo o oposto do que está acontecendo agora. Tudo o oposto. E um detalhe importante, quando veio a década de 80, que veio a crise mundial do capitalismo e os ataques ao estado de bem-estar social e, portanto, das políticas reparatórias que foram conquistadas na década de 60, sobretudo em função da radicalização desse setor, os Panteras Negras, aquela juventude que tinha Malcolm X como referência, que achava que o pacifismo não era alternativa, que a via eleitoral não era alternativa, que primava pela auto-organização, pela autodefesa. Todas essas características aí é justamente o setor que vai ser criminalizado a partir da década de 80 até hoje. Uma criminalização monstruosa. É o setor que está na mira da polícia. É o setor que está sendo encarcerado. É o setor que está vendo os seus bairros confinados socialmente, que inclusive todos viraram as costas para eles. Os republicanos atacaram esse setor fortemente. Os democratas, para poder ganhar o eleitorado branco, que estava ganho para políticas racistas, também apoiaram as políticas de tolerância zero, de encarceramento em massa. E, inclusive, um setor de lideranças negras que lutaram contra as leis separatistas, também viraram a costa para esse setor. Veja bem, a década de 80 e de 90 é a década em que o hip-hop vai ganhar notoriedade no mundo todo, justamente porque vem a partir desse setor, dessa comunidade que estava sem voz. Por isso que o rap é conhecido como a voz do gueto, mas a voz da prisão também. Para que você tenha a noção, 40% dos jovens negros norte-americanos que não têm um ensino médio completo estão presos. 40%, quase metade desses jovens negros de 20 a 30 anos estão presos. Todos viraram as costas para ele. E o que acontece? Uma propaganda muito grande de empoderamento individual, de empreendedorismo, etc. Essa era a vitrine dos Estados Unidos e, de repente, é esse setor que explode junto com outros setores juntos, porque os Estados Unidos hoje tem 40 milhões, 40 milhões, eu estou falando no coração do império, 40 milhões de cada 5 pessoas nos Estados Unidos, 4 vivem de salário e não têm condições de pagar médico para fazer exame do novo coronavírus ou para fazer tratamento. Não tem. São 100 mil mortes. Olha só, na década de 60, a gente estava vivendo a guerra do Vietnã. Morreram 50 mil soldados na guerra do Vietnã. Hoje, nos Estados Unidos, tem mais de 100 mil, é quase o dobro. Então, todos esses elementos conjugados, essa panela de pressão que o Trump estava aumentando o fogo e que ela crescia a temperatura, ela explode na cara de todo mundo, explode contra todas essas ideologias. É um movimento fantástico, e a composição social e racial dele é qualquer coisa. São os negros, mas são os hispânicos, são os brancos pobres, são todos aqueles que, inclusive, muitos antes olhavam para o gueto e via isso aqui é território de bandido, e agora, olha, esse país tem um bandido. O bandido se chama Trump. Então, é um processo muito rico que a gente vai ter que analisar com calma os desdobramentos, mas tem a ver com todos esses ataques do Estado norte-americano contra esses setores mais oprimidos e explorados da nossa classe. Hertz, vamos então seguir com o debate. Você estava falando da... Tá me ouvindo? Tá, você estava falando da composição social desses atos e etc.
Essa semana teve um protesto em frente à Casa Branca que o Donald Trump teve que se esconder nos porões da Casa Branca. Foi um relato meio vergonhoso, assim. Como é que você avalia o governo Trump diante dessa explosão social que os Estados Unidos estão passando agora? Então, primeiro é um governo de ultradireita, é um governo racista, é um governo que considera imigrantes como bandidos, como uma ameaça à segurança nacional. É um governo que estimula organizações, né, pró-supremacia branca, né? Teve várias marchas que, inclusive, ele é um cara que, inclusive, na década de 90, ele fez campanha contra 4 jovens negros que estavam sendo acusados de ter violentado uma branca. Inclusive, tem um filme sobre isso no Central Park, né? Ele era jornalista na época, ele fez campanha contra ele. Ele é explicitamente racista, explicitamente racista. E com a crise econômica, gerou todo esse sentimento aí de ódio ao Trump. Mas eu acho que também é importante que tem uma parte da classe trabalhadora que apoiou ele, porque ele se utilizou de discursos racistas para ganhar o processo eleitoral dele. Então, o ódio é muito grande, muito, muito grande. Tem um setor grande da nossa classe que está querendo ajustar as contas com o Trump. Ele se escondeu, ele foi para o esconderijo, como se fosse um rato, simplesmente um rato. Então, nesse momento, nos Estados Unidos, nós temos que defender a mais ampla unidade contra o Trump, a mais ampla unidade. Esse movimento, ele avançando para além do que ele se encontra hoje, que já é algo extremamente rico, porque já saiu das fronteiras dos Estados Unidos. Já foi para a Inglaterra, já foi para o Reino Unido, já foi para o Canadá, está chegando no Brasil, e atenção, está chegando no Brasil. É um exemplo, inclusive, de lutas que a gente pode travar contra o governo do caráter do governo Bolsonaro, que é a versão vira-lata de Trump. Nós vamos ter que se enfrentar com ele. Então, é um governo que não está disposto a fazer concessões. Muito pelo contrário. Ele já avisou, se tiver saque, vai ter bala. Vou botar os cães ferozes para atacar. Ele está ameaçando, porque também tem esse elemento, a margem econômica de manobra política para controlar um movimento dessa envergadura. É diferente da década de 60, quando a economia norte-americana estava crescendo. Ele já transferiu 2 trilhões de reais para os grandes empresários no início da pandemia nos Estados Unidos. Então, a margem de manobra é menor. Ele é um governo de ultradireita, ele é um governo que vai utilizar da repressão, e aí a gente tem que ver como é que o movimento vai responder. Eu acho que, do lado de cá, tem muita gente, como dizia Malcolm X e Marx também, tem muita gente que não tem mais absolutamente nada a perder, porque já perdeu muito, foram muitos ataques. Estava falando dos protestos, hoje a gente recebeu aqui uma imagem, eu não tive tempo de ver se era real, mas que estava um protesto gigantesco em Paris contra a violência policial e o racismo, né? Ontem a gente teve um ato em Curitiba, o pessoal do Rebeldia estava lá, fez uma transmissão maravilhosa do ato, muito expressivo e etc. Reds, você tem debatido há muito tempo, né, o problema inclusive a gente já fez uma live sobre isso, o problema da reparação dos negros aqui no Brasil. Essa política de reparação, ela também se aplica aos negros dos Estados Unidos? Como é que você vê essa situação por lá? Porque os Estados Unidos também tem um histórico de regime escravocrata e etc. Isso. Como é que fica o debate de reparação por lá? Bom, primeiro que a reparações históricas, a primeira experiência que teve de nos Estados Unidos foi depois da Guerra Civil, né? Burguesia do Norte que derrotou a burguesia que derrotou o Sul, que haviam grandes latifúndios, etc. Uma das políticas era, inclusive, entregar terras aos escravos que participaram da guerra, né? Tinha política, inclusive, bicamariais. Os negros tinham direito a voto, tinham direito a
a participar rural, de ser candidato, enquanto aqui a gente estava vivendo na escravidão. Todo esse rico processo que a gente chama de reconstrução, ele foi abortado por organizações como a Ku Klux Klan. Foi abortado. É a partir daí que tem o Jim Crow, que são o regime separatistas. Então, a primeira experiência foi nos Estados Unidos. A reparações parte do princípio de que a escravidão foi o maior crime cometido na história da humanidade. E, portanto, se a burguesia reconhece que ela cometeu, obviamente que ela vai ter que pagar por esse crime que cometeu. E não só os quase 400 anos de escravidão, mas também a forma como se deu a abolição da escravidão. No próprio Estados Unidos, era a 13ª emenda, que poderia, inclusive, voltar a ser escravo caso cometesse algum crime, que explica, inclusive, a massa carcerária que nós temos hoje nos Estados Unidos. Aliás, a população em liberdade é quase 9 milhões de pessoas. É um negócio impressionante nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também é uma política que a gente exige, que é necessário reparar os negros. Quem está sendo exterminado com a Covid-19, combinado com a recessão econômica, são justamente aqueles que não foram reparados. Aqueles que não foram reparados. Qual o problema sério que tem a ver com o balanço que nós temos que fazer, que nós, do PSTU, a gente já vem fazendo há algum tempo, e que é necessário, sobretudo, fazer nesse momento que a gente está com um processo de mobilização que está ganhando o mundo. Você falou aí do que está acontecendo em Paris. É fazer um balanço do que foi a Conferência de Durban, em 2001, que aconteceu na África do Sul. E foi nessa conferência, com várias organizações do movimento negro mundial, e que, por pressão das delegações dos países imperialistas, a política de reparações foi colocada na gaveta. Porque as delegações da europeia exigiu que não dava para votar essas resoluções, porque as reparações ela toca em questões estruturais. Reparações para nós no Brasil tem a ver com a suspensão do pagamento da dívida pública, tem a ver com titulação das terras de remanescentes e quilombolas, tem a ver com a demarcação das terras indígenas. Então tem a ver com um monte de políticas que são políticas econômicas, que são políticas estruturais. Eles não aceitaram. A delegação da África do Sul dizia: perdão pelo crime que vocês cometeram da escravidão e pelo crime que vocês cometeram da neocolonização, é a suspensão do pagamento da dívida pública. Eles não aceitaram, fizeram uma manobra e colocaram essa política para debaixo do tapete. E no último período, infelizmente, as organizações negras que se pautaram pelo que foi decidido na Conferência de Durban pegaram como mote único, quase que exclusivamente, a questão da educação. É como se a educação fosse resolver os problemas dos negros. Opa, nós defendemos também cotas. Nós não só defendemos, como nós lutamos em defesa das cotas. Mas as cotas é uma parte da política de ações afirmativas, que é parte da política de reparações. Tanto é que os negros entraram nas universidades, e hoje são mais da metade dos estudantes das universidades públicas, ou seja, nós entramos na universidade, mas não saímos das favelas, porque a gente continua sendo exterminado, nós continuamos sendo encarcerados. Então é muito importante que a gente retome as bandeiras das políticas de reparações, para que a gente possa apresentar um programa, parte de um programa para apresentar para os negros e negras e indígenas também nesse contexto que a gente está vivendo. Perfeito. Retz, deixa eu só mencionar o pessoal que está chegando aqui na live com a gente. O pessoal de Três Lagoas, São José dos Campos está aí também, São José do Rio Preto, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal do Piauí estão chegando aí. Gente, só lembrando que a gente teve um probleminha de conexão, então vocês aproveitem para convidar o pessoal. A gente está fazendo a live, está sendo transmitida também no nosso YouTube, no Instagram, mas a gente está acompanhando aqui os comentários na página do PSTU Nacional. Ok? A internet parece que está oscilando. Acho que, né? Aos poucos a gente vai indo. Hertz, o pessoal do Rio Grande do Norte chegou aí também. Deixa eu aproveitar. Você estava falando da população carcerária. E aqui no Brasil a gente tem um dado que é escandaloso, que é a quarta maior população carcerária, se eu não me engano, se ainda está em quarta ou passou para a terceira, mas uma das maiores populações carcerárias do mundo, né? A maioria negra e grande parte sem sequer julgamento em primeira instância, o que é uma coisa absurda. E a gente sabe, pelos dados, que houve um aumento da população carcerária no país,
após uma lei de 2006 do governo Lula, que foi a lei antidrogas, né, que serviu para criminalizar toda a periferia, a juventude negra desse país. Nos Estados Unidos a gente tem um processo parecido, que é com uma lei do Bill Clinton, que é a chamada Lei dos Três Delitos, que também foi usada como artimanha, né, como mecanismo legal para prender a juventude negra nos Estados Unidos. Você vê semelhança entre essas duas leis, a lei antidrogas no país, no Brasil, e a lei dos três delitos nos Estados Unidos? Como é que você avalia isso? Tá. Então, olha só, tem muita semelhança. Tem um detalhe importante, Romerito, que a gente tem que estar atento, porque é o seguinte: todos os países importaram o econômico que os Estados Unidos estavam impondo, que é o neoliberalismo, também, junto com isso, importaram a política de tolerância zero. Tudo isso está ligado nos Estados Unidos. Essa lei ela foi aprovada em 1994, atenção, 2 anos depois que teve, após a morte do Rodney King, aquele taxista negro, e os policiais foram absolvidos. Então teve toda aquela revolta lá. 2 anos depois eles aprovam essa lei. 2 anos depois eles aprovam essa lei. E em 96 eles dão um tiro de misericórdia na Lei de Proteção Social, que foi votada nos Estados Unidos logo depois dos processos de mobilização em defesa dos direitos civis. Então, vai destruindo com direitos sociais na ponta do Estado, você vai pesando a mão na repressão e no carceramento do outro lado. Então, veja só, no Brasil, o Lula, quando aprovou essa lei antidroga, inclusive, foi quando veio à tona o escândalo do mensalão. A forma que Lula teve de responder para a burguesia que estava exigindo o impeachment dele foi fazer uma política que agrada esse setor extremamente racista da lei antidroga. De lá para cá, a população carcerária brasileira cresceu de maneira absurda. Quando o PT assumiu o governo, nós tínhamos aproximadamente, acho que 220, 230 mil carcerários. Hoje, essa população já chega a aproximadamente 800 mil pessoas encarceradas no nosso país. Mais de 60% são negros e negras. Desde a aprovação da lei antidroga até hoje, o encarceramento cresceu em mais de 600%. E essa lei é interessante porque ela diz o seguinte: quem pode te julgar, inclusive, é o agente policial, que a gente fala no tribunal da rua. Se um cara tiver com os papelotes, com 3 papelotes na cidade de Tiradentes, na zona oeste de São Paulo, é tráfico. Se tiver com 5 no Morumbi, é para consumo. Por quê? Porque a lei se baseia no seguinte: se a pessoa tem ou não necessidade de vender. Se o cara está numa cidade de Tiradentes, então ele já pressupõe, se tem 3, ele ia consumir só 1. Os outros 2 é para vender. Lá no Morumbi, não. É tudo para consumo. Então isso encarcerou em massa, é uma parte significativa. Foi um crime que o PT cometeu contra a população negra no Brasil, ao mesmo tempo em que eles faziam a propaganda de que estava formando uma nova classe média em nosso país. Veja só, parecia que a gente estava indo para o paraíso da democracia racial, enquanto embaixo prevalecia o encarceramento em massa da população negra no período de crescimento econômico. Veja bem, não existe uma relação direta e mecânica entre pobreza e encarceramento em massa, muito pelo contrário. Como a economia mundial estava crescendo, foi aberto vários postos de trabalho precarizados, mas foram cerca de 20 milhões, ainda que o PT tenha destruído com 5 milhões de postos de trabalho de quem recebia cerca de 5 salários mínimos, mas houve uma expansão, mas mesmo assim, mesmo aumentou de maneira escandalosa o encarceramento da população negra no Brasil. Por quê? Porque é uma política de controle social. E você acha que essa lei nos Estados Unidos seguiu essa mesma linha, a lei dos 3 delitos?
controle da população negra por lá. Isso, porque isso tem a ver com o seguinte, com a destruição dos direitos sociais, evidentemente que vai ter explosão social, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, veja só, nos Estados Unidos, esse encarceramento em massa, ele se deu num período que demonstrou as estatísticas, tipo de 73 a 96, ocorreu nos Estados Unidos um fenômeno chamado de embranquecimento do crime. Enquanto entre os negros, 51% dos crimes cometidos em 63 eram entre negros, em 1996 diminuiu para 41%, salvo engano, 41%, 43%, mas aumentou de maneira escandalosa a quantidade de negros que foram justamente em função dessas políticas aí. Então, é política de controle social, não tenho dúvida disso. A mesma coisa no Brasil. Perfeito. Reds, a gente tá aí com mais de 300 pessoas acompanhando a gente. Agradecer a participação de todo mundo e dizer que a gente teve problema de conexão. Eu vou voltar a repetir isso algumas vezes na live para quem perdeu o link. E a gente está acompanhando os comentários aqui na página do PSTU Nacional, mas a live está sendo transmitida do nosso YouTube e nosso Instagram também, ok? Reds, vamos falar um pouquinho do Brasil em comparação com os Estados Unidos, já que a gente está nesse tema. Tem uma discussão aqui sobre uma suposta índole do negro brasileiro. A comparação que se fazem é o seguinte: olha, isso acontece nos Estados Unidos porque o negro lá é mais guerreiro, é mais raivoso e etc., enquanto que o negro aqui no Brasil teria uma suposta índole pacífica, é tranquilo e etc. Eu acho que mais ou menos na esteira daquilo que dizia, não sei, Gilberto Freire e etc. Como é que você avalia essa discussão? É possível falar que o negro no Brasil é mais calmo e mais pacífico que o negro nos Estados Unidos? E a conclusão óbvia disso é que não vai acontecer no Brasil o que acontece nos Estados Unidos? É possível dizer isso? Primeiro, que nem nos Estados Unidos, nos últimos períodos, não aconteceu algo parecido desde 68. Não acontece desde 68, isso nos Estados Unidos. Então, na verdade, isso aí são conclusões apressadas de alguns setores, mas também tem por trás disso aí tem política consciente aí de setores, infelizmente, aí de intelectuais negros falando sobre isso, e de vários outros setores, porque isso aí tem um viés extremamente racista. Assim. É isso que você falou. É o que Gilberto Freire escreveu sobre o período da escravidão, que era a confraternização da Casa Grande com a senzala. Ou seja, que era uma relação harmônica. Então, que o negro brasileiro, diferente do negro norte-americano, era um negro cordial, porque o racismo brasileiro era um racismo cordial, tomando como referência essa coisa de que nos Estados Unidos você havia uma segregação, né? Ou seja, haviam leis institucionalizadas que segregavam. No Brasil, não. Atenção! O problema é que nos Estados Unidos os negros eram apenas 13%, são 13% da população. Então a Ku Klux Klan, por exemplo, encontrou as condições para fazer isso. No Brasil, maioria absoluta da população. E o que mais a burguesia brasileira, a elite brasileira tinha medo de que acontecesse no Brasil a mesma coisa que aconteceu no Haiti. Não dava para implementar aqui a supremacia branca, porque nós poderíamos ir para um processo de haitinização. Qual foi a alternativa? Foi democracia racial, para tentar suavizar os conflitos raciais. Mas vamos pegar o que aconteceu no último período aqui. Por exemplo, a jornada de junho. Nos Estados Unidos, eu acho que não aconteceu desde 2010. O Brasil superou em número de greves as greves que aconteciam na década de 80. Ocupação de escolas. Quem é que estava na ocupação dessas escolas? Era a juventude LGBT, mulheres de periferia. O enfrentamento com a polícia que se dá nos morros, a retomada de territórios por quilombolas, uma série de elementos aí. Só que tem um elemento que é importante, que talvez os Estados Unidos possam estar passando por isso também, que tem a ver com o negócio que nós chamamos de direção. Parte das lideranças e das organizações do Brasil
foram incorporadas ao Estado durante o governo de Frente Popular, durante o governo do PT. Por isso que essas revoltas que aconteceu no Brasil de ponta a ponta no último período, ela não se transformou em movimento, não se transformou, porque nós tivemos praticamente toda uma geração que foi destruída, uma geração que se formou na década de 80, na década de 90, e foi desmoralizada com o governo de Frente Popular. Está surgindo um curso, uma nova geração. Bom, antes de eu fazer essa live aqui, ontem ainda, eu fui no site da Malhado, o que os partidos estavam falando sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. O PT não tinha publicado absolutamente nada, fala a direção do PT. A direção do PSOL não tinha publicado absolutamente nada. A direção do PCB não tinha publicado absolutamente nada, porque está todo mundo de olho nas eleições agora de 2020. E se um negócio desse acontece no Brasil, compromete os planos dessas organizações. Sem contar, desculpa, Romero, sem contar que no Brasil, inclusive, já está tendo manifestações. Sim, sem dúvida. E isso que você está dizendo das organizações é horroroso, é uma vergonha. E sobre esse processo do negro brasileiro ser pacífico, a gente sabe que não é verdade, né? A nossa história está repleta de exemplos e histórias de resistência e lutas, e histórias muito bonitas, muito ricas. Inclusive, se eu não me engano, e eu estou aqui dando um spoiler para todo mundo que está acompanhando a nossa live, a editora Sanderman está preparando um livro sobre as revoltas e as lutas do povo brasileiro. Em breve deve sair. Para quem acha que o negro é brasileiro, espere só o negro brasileiro é pacífico, espere só esse título para conhecer um pouco da história. Hertz, falando dos Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos teve recentemente o presidente Barack Obama, que era um negro e que prometeu mais diálogo com o movimento negro, né, e que parece que não foi o suficiente. A gente começou essa live antes da gente cair, né, obviamente o gancho para essa discussão toda foi o assassinato do George Floyd em Minneapolis, né, dia 25, mas outros assassinatos por violência policial aconteceram nos Estados Unidos, né? Eu fiz uma comparação na abertura com o Eric Garner no estado de Nova York, que também foi sufocado, né? Um assassinato semelhante com George Floyd. Isso foi em 2014, o Eric Garner. Mas a gente teve ainda em 2014, um mês depois, Michael Brown em Ferguson, né, que também levou uma explosão social. E em 2015 a gente teve Fred Gray em Baltimore, que também levou uma série de protestos, né, explosões sociais como essa nos Estados Unidos. Então, e tudo isso no governo Obama, né, que prometia maior diálogo com o movimento negro. Como é que você avalia o governo Obama e essa relação com a situação do negro nos Estados Unidos? Bom, primeiro que o Obama foi eleito diante de uma situação de desgaste do Bush. O Bush estava muito desgastado. O Bush uniu todo mundo contra ele. Em todos os lugares do mundo que ele ia, era manifestação de massa. Foi eleito... Sabe que eu comecei a militar na campanha contra o Bush. Você vê, aqui no Brasil, o cara era bem querido. Mas prossiga. Massa, isso. Então, os Estados Unidos precisavam recompor a sua hegemonia política mundial. Então, aqui são de massa. Quando o Obama veio, pelo contrário, as pessoas foram às ruas porque era o negro, né, que tinha sido eleito, etc, etc. Mas ele foi eleito para manter a mesma estrutura de Estado. A desigualdade racial nos Estados Unidos durante o governo de Obama, ela não diminuiu, muito pelo contrário. Essas explosões, as vidas negras importam, elas surgem justamente durante de Obama, que ela ganha muita força. Foi Baltimore, foi Ferguson, foi várias rebeliões que aconteceu nos Estados Unidos. O que tem de importante em relação a isso aí? Porque o que estava em voga, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, já coloquei isso de maneira bem superficial, era a questão do empoderamento negro. Que empoderamento maior do que o cara assumir a direção da nação mais poderosa do mundo. Então, o Obama era o símbolo máximo do empoderamento negro individual. E com a subida dele à presidência,
e sem resolver os problemas dos negros, e muito pelo contrário, aconteceu muitas explosões raciais, houve uma desilusão com o empoderamento negro. Por isso que é importante que hoje esses movimentos, com certeza, estão ganhando uma outra dimensão, porque já fizeram essas experiências. Essas rebeliões aconteciam em muitas das cidades em que a prefeita era negra, o delegado de polícia era negro, que mandou espancar a negrada, etc. Então, não é que o tema racial ganhou menos importância. É justamente o contrário. Ele ganha um conteúdo mais classista, porque tem um outro elemento que o Lênin falava o seguinte: por que é importante lutar por direitos? Porque quanto mais direitos você conquista, esses setores oprimidos vão perceber que o problema deles não estava na ausência de direitos, mas na existência do capitalismo. Então, hoje, nós passamos por essa experiência concretamente. Houve a queda do Jim Crow, foram eleitos vários parlamentares negros nos Estados Unidos, prefeitos, governadores, presidente, e melhorou, pelo contrário, piorou. Então, isso é um balanço que a gente tem que fazer, mas dá um conteúdo mais de classe para a luta negra nos Estados Unidos. Nessa esteira da eleição, Reds, a Ana Célia Siqueira está fazendo uma pergunta aqui nos comentários de como é que fica o papel das eleições nesse processo, se existe alguma alternativa, se é possível conquistar alguma coisa via eleição de parlamentares negros. Bom, nós não somos contra participar inclusive nós participamos, né? Das eleições, etc. e tal. Só que a eleição é o campo da burguesia. Muito provavelmente, esses setores reformistas, setores de conciliação de classe nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, caso haja explosão, é eleitoral. É o que nós chamamos de reação democrática. Então, só eleger negro não resolve. No nosso partido, nós queremos eleger negro. Nós tivemos 2 candidaturas. A chapa a presidente era negra, era a Vera, operária, e eu como vice, a Vera como presidente. Mas o que é fundamental para a gente é o programa que a gente está defendendo. Qual o tipo de programa? Porque não basta mudar a cor, segura o chicote. Nós temos que impedir a possibilidade de que uns possam bater e outros apanhar. É isso que está colocado. Senão a gente é a mesma decepção que nós tivemos nos Estados Unidos. Então, para nós, não basta só isso. Ou seja, isso para nós não é sinônimo de empoderamento. Quem está empoderado aqui no Brasil são os bancos, os empresários. Eles é de fato que tem poder. Então, o debate na disputa, para a tomada do poder, a via é a organização direta. É a auto-organização da nossa classe, é a ação direta. É isso que está colocado hoje no nosso país, sem descartar, evidentemente, programas eleitorais, mas para defender esse programa. Reds, a gente estava conversando sobre o problema de eleger parlamentares negros e você estava comentando um pouco sobre a posição do PSTU, e a Verusca tinha mandado um link falando que o Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, hoje, que é um cara indicado pelo Bolsonaro, vazou um áudio dele dizendo que os negros que fazem parte do movimento negro é uma escória, né? Sérgio Camargo, que já tem um histórico aí todo polêmico e que estava anunciando um selo horroroso aí da Fundação Palmares. Eu queria aproveitar isso no gancho que a gente estava dizendo sobre basta eleger negros ou não. Como é que você avalia a postura de parlamentares e pessoas no aparato estatal como Fernando Holliday e Sérgio Camargo? Isso aí é a prova de que, em primeiro lugar, nem todo negro é nosso aliado. Esse é o primeiro, né? Não era assim na época da escravidão. Não era assim na época da escravidão. Quem fala isso está iludindo. Não era assim. Não é, enquanto a gente não construir uma sociedade de homens livres, não será assim. Esses indivíduos cumprem o papel que os capitães do mato cumpriam no período da escravidão. O Nulit, do pai Tomás, ou aqui que ele chamava de pai João, que era o negro da casa. Quando o negro da senzala queria se rebelar para fugir para os quilombos, ele dizia, não, o nosso
o nosso Senhor, ele é bonzinho, etc. e tal. O nosso objetivo, nós do PSTU, não temos uma política para isso. Nós não queremos unir todos os oprimidos. Mesmo esses indivíduos falando todas essas baboseiras, eles também são oprimidos, ainda que não reconheçam. Todos os negros são oprimidos, mas eles são nossos inimigos de classe. Nossos inimigos de classe. A negrada que ouve esses indivíduos, a gente tem que arrancar. Tá bom? Por isso que a gente tem que ter uma política de classe. Nós queremos que cada negro que dá ouvidos a esses indivíduos rompam com ele, rompam com a política deles, rompam com Bolsonaro. Bolsonaro é um racista, defende limpeza étnica. É um absurdo ter um indivíduo com nível serviçal de um governo como Bolsonaro. Então nós queremos isso, nós queremos unir a nossa classe por baixo. Nós queremos ganhar cada branco que se identifica com as políticas da burguesia racista, com uma política de classe. Porque à medida que a gente ganha esses brancos, eles rompem com a burguesia. E à medida que nós temos que ter política também contra esses negros aí, que tem um outro elemento que é muito importante, mas muito importante mesmo. A Fundação Palmares, com todas as críticas que a gente tem à Fundação Palmares, porque na verdade acabou se transformando numa secretaria simbólica, sem orçamento, sem conseguir resolver problemas graves, mas é uma conquista do movimento negro. É uma tarefa que está colocada para todos os negros do Brasil, todos os movimentos. Nós cá, a Fundação Palmares, da mão desse governo racista e desse capitão do mato. Nós vamos ter que arrancar nossos inimigos. É uma prova de que nem todo negro tem que estar do nosso lado. Esses aí são inimigos declarados. Esses aí não tem mais nem como eles. Eles já estão do outro lado da barricada. São nossos inimigos de classe e são nossos inimigos também de raça, porque faz o papel do inimigo. Perfeito. Sabe, Rex, você usou como exemplo a expressão cabana do Pai Tomás. Tem um episódio na história das novelas brasileiras curioso, que em 69 foi ao ar uma novela chamada justamente Cabana do Pai Tomás, e foi um negócio porque escalaram todo um elenco negro, mas para fazer o personagem principal colocaram um branco e pintaram o rosto dele. Isso foi um escândalo na época, um marco na disputa, na discussão sobre o problema do negro no Brasil. Inclusive, esse episódio está contado num documentário bem interessante que chama A Negação do Brasil, dirigido por Joel Zito, para quem se interessar sobre o assunto. É um documentário muito bom, vale a pena assistir. Hertz, falando sobre esse problema de político, diferenças políticas com outros movimentos negros, etc., a gente teve no domingo, em todo o Brasil, mas em São Paulo acabou ganhando um pouco mais de repercussão, que foram os protestos das torcidas antifascistas com os apoiadores do Bolsonaro. E na segunda-feira a internet foi inundada por toda sorte de variedade de logos antifascistas. De repente todo mundo virou antifascista. E surgiu uma polêmica específica de um setor negro dizendo que negros não podem ser antifascistas porque o antifascismo era coisa de branco. Os antifascistas ficaram quietos durante todo o tempo enquanto o negro era explorado e eles só reagiram quando a violência se destinou contra o branco, que foi Hitler perseguindo os judeus. Como é que você avalia isso? A Shirley tinha feito uma pergunta nos comentários lá, eu tinha marcado aqui. Como é que você avalia isso? O antifascismo é coisa de branco? O negro não tem que lutar contra o fascismo? Como é que você vê essa discussão toda, essa polêmica? Primeiro o seguinte, as pessoas que dizem isso, elas estão jogando uma carga de responsabilidade sobre o negro para sua própria libertação. Isso é muito, muito irresponsável. Irresponsabilidade disso. Imagina você falar isso nos Estados Unidos. O Trotsky, inclusive, ele, na época que ele escreveu sobre os Estados Unidos, década de 20, de 30, sobre a questão racial nos Estados Unidos, ele tinha uma preocupação muito forte com o tema lá. Ele, inclusive, ele dizia o seguinte: olha, a base social da libertação nos Estados Unidos
ela passa pela unidade com a classe operária branca. Por isso, ele exigia, o Lenin já fazia essa exigência, que os brancos rompam com os seus preconceitos. A autodeterminação tem a ver com isso. Teve o ato lá em Paraisópolis, não sei se você lembra, a gente foi pro ato, eu cheguei lá cedo, estava organizando, etc. e tal, e aí a Rota apareceu. E estava a molecada lá do bairro. E aí, evidentemente, que são as pessoas do bairro que tem que falar. A molecada não queria falar. A negrada do bairro não queria falar. Por que não queria falar? Porque a polícia vai identificar eles e vão para cima deles. Foi muito importante a gente... O lugar de fala não cabe ali, esse negócio de que o lugar de fala não cabe. Esse é um negócio muito pequeno burguês. Muito pequeno burguês. Nós queremos que todos os setores incorporem a política antirracista. E tem um elemento da pergunta que tu fez anteriormente. Essa política, o Fernando Holliday e o Camargo também está fazendo, tem a ver com o avanço que joga por água abaixo essa ideia de que nós somos cordiais, que o negro aqui é pacífico, etc. Muito pelo contrário. A preocupação de Bolsonaro é porque ele, roda da história, gire para trás, diante de todos os ganhos do ponto de vista político, da consciência que tivemos nesse país. E o tema foi tão debatido no país que outras organizações que são negras incorporaram o tema. O nosso programa, nós queremos isso, nós não queremos um programa negro só para os negros, nós queremos um programa para a libertação dos negros. E é tarefa dos brancos também se envolver na luta pela libertação negra. É tarefa deles também. Isso é de uma responsabilidade muito, mas muito grande, muito grande. É porque é quem não sabe o que é viver na periferia. Oi. Tá? Não, eu estava falando isso. Eu estava falando daquilo que eu tinha falado antes, que a nossa política de unidade da nossa classe. Nós queremos unir. Os brancos, eles têm, assim como os homens têm responsabilidade na luta contra o machismo. As heterossexuais têm responsabilidade na luta contra a LGBTfobia. Todos nós temos. Evidentemente que nós não podemos passar a mão na cabeça daqueles que são que reproduzem esses preconceitos, que reproduzem essas ideologias. Ou seja, não podemos capitular ao racismo branco, mas evidentemente que nós queremos que os brancos abracem, por nós do PSTU, beleza, é muito bom que tenha esses grupos com essa política. Perfeito. Reds, ainda sobre eleições, vamos voltar um pouquinho para os Estados Unidos. A gente já falou do problema de eleger parlamentares negros e da insuficiência, etc. Depois dessa série de assassinatos que a gente falou que aconteceu no governo Obama, né, que também foram seguidos de uma série de protestos, surgiu aquele movimento Black Lives Matter, e que recentemente começou a se aproximar da candidatura Bernie Sanders. Como é que você avalia essa aproximação entre o movimento negro e a candidatura do Bernie Sanders, que inclusive é muito reivindicada aqui no Brasil por uma série de setores da esquerda? Então, atenção, esses grupos aí esses partidos de conciliação de classe, eles conseguem se localizar no negócio. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem pesquisa aí que mostra que 50% da população, considerando latinos, negros, etc., tem simpatia pelo socialismo. Pode ser um negócio meio tosco, mas tem simpatia pelo socialismo. Está vivendo uma crise brutal do capitalismo. Isso aqui não tem mais saída. Brutal, brutal. Mas qual é o problema dessas organizações? É que canaliza tudo para o processo eleitoral. Um programa de libertação da nossa classe, muito pelo contrário, é um programa para administrar o capitalismo, para tentar humanizar um sistema que é, na sua origem, essência desumano. Sobretudo se a gente considera essa época histórica que a gente está vivendo, que é de decadência total do capitalismo. Total do capitalismo. O Sanders, eles abriu a mão da candidatura dele
pelo vice Banda, né? Esse indivíduo, para quem não sabe, ele foi o autor da lei dos 3 delitos, a lei que eu falei ainda há pouco, que foi aprovada em 1994. Veja só, em 1994. Então, é incoerente uma organização negra estar apoiando uma candidatura que tem por trás dele um parlamentar que foi o autor da lei que ajudou a encarcerar em massa a população negra dos Estados Unidos. É muito incoerente isso, mas muito incoerente. Apoiou a guerra a intervenção militar dos Estados Unidos no Iraque. Então, se aproxima desses temas, toma esses temas como referência, quando vê que o tema está em evidência. Porque aconteceu na década de 80. Na década de 80, os republicanos pegaram o tema racial, dizendo que a política de bem-estar social e as políticas de segurança social que tinha para os negros e negras eram paternalismo. Os negros estavam sendo privilegiados, ganharam parte da classe trabalhadora branca, uma política racista. O que fez os democratas? Para não perder a sua base social, base política de trabalhadores brancos, ao invés de combater o racismo, o que eles fizeram? Acabaram girando também para a política racista. Por isso que em 94 votaram essa lei, que para quem quer, se for igual, a lei anticrime do Sérgio Moro, para não perder a sua base política. A sua base política. O pessoal votou aqui na lei anticrime do Moro, votou, dizendo que estava desitratando, etc, etc. Então, são organizações que a gente não pode confiar. Não pode, porque não tem um projeto estratégico de libertação da nossa classe. O mínimo que o Sanders poderia fazer, já que é um programa socialista, como ele diz, tem pontos avançados, sim. Ele é um cara que ele é carismático, etc. Mas você fazer isso numa situação dessa, chama a classe para discutir o programa, chama a organização da classe, mas muito pelo contrário, pega a energia que a classe está tentando canalizar para o processo de mobilização para tentar levar para o processo eleitoral. E a história mostra isso. A história mostra isso. A Ku Klux Klan, ela foi criada, não foi pelos republicanos, não. A Ku Klux Klan é uma construção dos democratas. Dos democratas. Então, não é alternativa. E é incoerente fazer isso. Assim como é incoerente também estar defendendo o PT, está dizendo que o PT tem programa para a libertação dos negros, quando, na verdade, o PT foi o responsável pelo encarceramento em massa e o genocídio da população negra. Inclusive, permitiram que Bolsonaro chegasse ao governo. Perfeito. Reds, deixa eu você estava falando da Ku Klux Klan e o problema. A gente viu que o Bolsonaro, nas suas lives, nas suas transmissões, ele sempre tenta fazer uma provocação. Ô, Romerito, não estou te ouvindo. Está me ouvindo agora? Agora estou. Tá, perfeito. Eu estava falando que o Bolsonaro, voltando aqui um pouco para o Brasil, o Bolsonaro adora fazer provocações e a Cláudia Costa pediu para você comentar uma coisa aqui que eu acho interessante. Logo depois do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, o Bolsonaro fez uma live onde todos estavam tomando um copo de leite, né? E isso repercutiu muito como uma referência a um hábito nazista de tomar copo de leite. Como é que você avalia essas não sei nem como definir, essas ações do governo Bolsonaro e a postura dele em relação à situação do negro? Esse é o desejo. Tem uns 300 pelo Brasil, são aqueles energúmenes que estão acampados lá em frente ao Palácio, que também fez uma marcha em direção ao STF, empunhando tochas, fazendo alusão à Ku Klux Klan e ao nazismo. Então, esse é o desejo deles. Esse é o desejo deles. Eu não tenho dúvida que se Bolsonaro pudesse exterminar a população negra desse país, ele faria isso. Se ele pudesse exterminar a população indígena desse país, os povos indígenas, ele faria isso. Se pudesse exterminar LGBTs, eles fariam isso. Isso é a política deles. Representa um setor decadente. É a expressão maior da decadência do capitalismo brasileiro. Da decadência brasileira. É a burguesia brasileira sem máscaras.
sem mito da democracia racial, sem mito. Agora, qual é a tarefa que está colocada para nós? De impulsionar a organização da nossa classe para que a gente possa se livrar desse governo. Esse não é um governo qualquer que a gente quer derrubar, não. Não é derrubar esse governo como nós derrubamos esse governo aí, nós vamos ter que derrubar e nós vamos ter que fazer o ajuste de contas. Tem um grau de perversidade muito grande, muito grande. Cria as condições para que as pessoas possam se contaminar. Milhares de pessoas se contaminando e morrendo, e ele diz que vai fazer churrasco, é tirar onda com a cara das pessoas que estão morrendo ou com daqueles que perderam os seus entes. Considera servidor público como inimigo. Com o auxílio emergencial, que eles foram obrigados a conceder, fizeram toda aquela perversidade. Imagina a quantidade de pessoas que não foram contaminadas naquela situação. Eles são perversos. Perversos. Eles aplicam o programa da burguesia, como outros partidos também aplicaram. Evidentemente que eles pretendem fazer em 1 ano e 3 meses aquilo que o PT fez em 13 anos, mas eles têm esse projeto, é o projeto da burguesia, é o projeto da burguesia brasileira, é o projeto do agronegócio, é o projeto do setor ligado à mineração, é o projeto dos banqueiros, mas eles têm esse grau de perversidade explícita. Por isso que a derrubada desse governo é tarefa para ontem, e não é só dos negros. Aí eu não vou cair aqui naquilo que a gente conversou ainda há pouco, porque ele é racista, então a tarefa de derrubar ele é só dos negros? Não. A tarefa de derrubar esse governo é de toda a classe trabalhadora, por ser racista e por ser antipovo e por representar um projeto de tentativa de recolonização do nosso país e de colocar a classe trabalhadora desse país numa situação de semi-escravidão. Perfeito, muito bom. Reds, a gente teve uma série de problemas de conexão aí, a gente vai tentar fazer edição e juntar tudo no YouTube depois para o pessoal conseguir assistir na íntegra e etc. Mas a gente já está aí com 1h40 de live, etc. Eu acho que a gente podia começar encaminhando, né, até porque a internet está oscilando bastante, a gente não vai conseguir sustentar muito tempo, mas eu queria, né, já em tons de consideração, a última live que a gente fez, o pessoal pediu para você cantar um trechinho do Gira, mas hoje eu não vou pedir para você cantar, não. Eu queria, na verdade, aproveitar o gancho, porque na música de vocês você diz o seguinte: ou é Soviet ou é Auschwitz. E a gente fez uma série de debates e em muitos deles apareceram, inclusive a gente fez um debate especificamente com o Zezoca sobre isso, que é o fato de que a crise econômica mundial, junto com a pandemia, coloca para a humanidade a disjuntiva socialismo ou barbárie. E me parece que a música de vocês, quando diz Soviet ou Auschwitz, é uma versão poética disso, né? Socialismo ou barbárie. Essa onda de protestos nos Estados Unidos me parece que vão nesse mesmo sentido, que colocam a necessidade de superar esse sistema. Como é que você avalia isso, a situação dos negros nos Estados Unidos hoje, diante dessa situação e todo esse histórico que a gente discutiu? Socialismo ou barbárie é o que está colocado no coração do capitalismo nos Estados Unidos hoje também? É isso que precisa ser debatido lá? Romerito, sem dúvida, como dizia o Trotsky, as condições para a revolução não só apenas estão maduras, mas já está apodrecendo. Então, não é um desejo nosso, é uma necessidade da humanidade. E os Estados Unidos está dando um exemplo, os trabalhadores dos Estados Unidos estão dando um exemplo, a juventude, os negros estão dando um exemplo de qual é o caminho que a gente tem que seguir. Agora, tem um elemento importante, que essas mobilizações estão colocando por água abaixo toda aquela narrativa de onda conservadora, de que a consciência da classe estava retrocedendo. Muito pelo contrário, tem muito ódio de classe por baixo, porque tem muito ataque. A nossa classe não vai se entregar a tudo assim. Agora, o problema é de direção, não é de luta. As lutas que a nossa classe tem travado são coisas heróicas. O pessoal está perguntando se no Brasil o pessoal vai se levantar ou não. Nós temos que fazer essa pergunta. Agora, a outra pergunta é o seguinte: até onde a gente vai levar essas lutas? Porque os trabalhadores não são educados a lutar
trabalhadores são educados a trabalhar, nós somos educados a isso. Não é todo o tempo que as massas se lançam a processos dessa natureza. Eles não têm prazer de lutar. A nossa classe não sente prazer de se sacrificar na luta. Quando ela vai para a luta, é porque ela está querendo adquirir aquilo que possa fazer com que ela viva com prazer. Então, e por isso que são oportunidades que nós não podemos deixar batido. Daí a importância da gente fazer sempre balanço de todas as coisas, fazer balanço dos erros que foram cometidos, para onde que a gente vai caminhar. Porque mais do que nunca a gente precisa de um projeto, de um programa que convença. Nós temos que ter muita paciência com nossa classe, Romeri, muita paciência com nossa classe, para explicar de maneira muito paciente como é que funciona esse negócio chamado de capitalismo. Porque sem destruir esse negócio aí, a gente não vai resolver os problemas da nossa classe, da nossa raça. Porque sem destruir esse sistema aí, vai continuar morrendo outros George Floyd, outros João Pedros. Porque isso é parte da natureza do capitalismo. É como a natureza do escorpião. A natureza do escorpião é matar. É matar. Você não consegue, é a natureza dele, você não vai conseguir mudar. Essa é a natureza do capitalismo. São 520 anos. E as pessoas estão morrendo em função de um dia suficiente para que as pessoas falassem, não dá mais, para, acabou. Agora tudo isso passa por isso que a gente está falando. Se não tiver um projeto, se não tiver um partido, a gente não vai conseguir fazer com que a classe pode até fazer revolução, mas não vai tomar o poder, não vai resolver os seus problemas históricos. Por isso, queria terminar aqui fazendo um convite para as pessoas que estão assistindo essa live, poder que venha fazer uma experiência com o PSTU, conheça o PSTU, faça uma experiência com a gente, porque a gente precisa construir essa ferramenta. A gente sacrifica a nossa vida porque a gente acha que é necessário que a classe trabalhadora possa se libertar do capitalismo e construir uma outra sociedade, uma sociedade de homens e mulheres livres. Perfeito, muito isso. Bom. Gente, fica aí o convite, então, feito pelo Hertz. Hertz, antes da gente encerrar, eu vou aproveitar para fazer uns jabás aqui do livro da editora Sanderman, que tocam no assunto que a gente discutiu hoje. Sobre o mito da democracia racial, a gente tem um livro do Wilson, que chama O Mito da Democracia Racial, que é esse aqui. Vocês podem procurar lá no site da editora. É um livro bem interessante. E sobre a história do movimento negro, o Hertz comentou um negócio que eu não conhecia, descobri nesse livro e fiquei impressionado, que a Ku Klux Klan nasceu do Partido Democrata, né? E esse episódio é contado nesse livro aqui, A Libertação Negra e Socialismo, que conta a história do movimento negro nos Estados Unidos. É um livro muito bom, vale a pena também. Hertz, a gente teve problema de conexão, a gente pede desculpa para quem acompanhou a gente até aqui, nos nossos intervalos comerciais que a gente teve, né, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, mas nesse terceiro bloco aí a gente estava com quase 200 pessoas, acho que teve uma boa repercussão, o pessoal conseguiu acompanhar. A gente vai juntar tudo e disponibilizar no YouTube na íntegra, ok? No mais, Hertz, a gente agradece a participação de você e deseja uma boa noite. Valeu, boa noite aí, muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Gente, boa noite, Romero. A gente vai ficando por aqui, na quinta-feira a gente tem mais live e a gente divulga na nossa página, ok? Por enquanto está em aberto, mas assim que a gente tiver a gente posta lá, ok? Na quinta-feira então a gente se encontra. Um abraço, até lá.